Oi, meu nome é Gabriel Macedo e hoje eu, Érica Chiquilha, Gabriela Lopes, Larissa Pinheiro e William Cardoso apresentamos-lhes Senescência, um podcast educacional com o objetivo de vos ensinar um pouco mais sobre como envelhecer de maneira saudável. Como envelhecer de maneira saudável? Além de ser uma etapa do desenvolvimento da pessoa, a velhice pode ser considerada uma categoria social. Cada sociedade vive a velhice de maneira diferente. Envelhecer de maneira saudável tem relação direta com fatores ambientais e biológicos. Para buscar responder à pergunta inicial, é importante compreendermos primeiro o desenvolvimento da pessoa idosa em nível biológico. A partir dessa perspectiva, temos então o seguinte questionamento: por que as pessoas envelhecem? Existem algumas teorias que tentam explicar esse fenômeno. Temos uma teoria que compreende o envelhecimento como um traço evolutivo que possibilitaria o indivíduo viver até conseguir reproduzir-se. Essa é a teoria evolucionista. A outra que justifica o envelhecimento como resultado do desgaste das células e tecidos em decorrência da idade. A teoria do desgaste natural, do resultado de danos acumulados de radicais livres. Teoria dos radicais livres, da ação de hormônios, teoria endócrina, e do declínio do sistema imunológico, teoria da autoimunidade. Nesse caso, o sistema imunológico torna-se confuso, podendo atacar outras células corporais. Falamos em mudanças relacionadas ao envelhecimento, lembramos inicialmente de mudanças físicas, como cabelo grisalho, pele enrugada, dificuldade de locomoção, etc. Mas combinadas a essas mudanças, há outras em nível sistêmico e orgânico. Merece destaque a redução da capacidade de reserva, que consiste na perda gradual dos níveis de reserva energética cuja finalidade é atender às demandas físicas extras. Um exemplo seria o aumento no tempo para realização ou mesmo a incapacidade de conclusão de atividade doméstica que exigiria um esforço maior. Diferenças na eficácia funcional dos vários sistemas e órgãos do corpo são praticamente mínimas em um jovem adulto, mas com o envelhecimento elas aumentam. Entre essas reduções, destacam-se alterações na capacidade máxima de respiração, no índice cardíaco em repouso, na velocidade de condução nervosa e na atividade de enzimas celulares. Cada vez mais sobre o envelhecimento da população. No contexto brasileiro, estima-se que esse aumento está em uma curva crescente. É preciso pensar em intervenções oportunas que permitam o aumento das contribuições da população idosa, evitando que o envelhecimento populacional se transforme em uma crise. Dentro dessa perspectiva, a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, instituiu a próxima década do século XXI como a década do envelhecimento saudável. A proposta é de oportunizar e discutir em conjunto com o governo, sociedade civil, agências internacionais, profissionais, academias, mídia e setor privado para promover ações com o objetivo de melhorar a vida das pessoas idosas, suas famílias e as comunidades onde vivem. Segundo essa mesma organização, o caminho para a efetivação desses objetivos está na mudança na maneira de pensar, sentir e agir sobre a idade e o envelhecimento, na adoção de práticas que fomentem as capacidades das pessoas idosas, no fornecimento de cuidados e serviços de saúde que correspondam às necessidades das pessoas idosas e na garantia do acesso aos cuidados de longo prazo para aquelas pessoas idosas que necessitam. Pensar no envelhecimento saudável implica em considerá-lo como um processo que oportunize a manutenção e a melhora de saúde física, mental e da habilidade funcional da pessoa dentro do contexto em que está inserida. Nesse sentido, observando a necessidade de aprofundamento de uma visão positiva do envelhecimento humano, o objetivo desse trabalho é apresentar as bases teóricas e empíricas que fundamentam a possibilidade de promoção do desenvolvimento psicológico no envelhecimento e o que tem sido feito para que ele aconteça realmente de maneira saudável. Olá, me chamo Larissa Pinheiro e irei falar sobre o contexto populacional no envelhecimento saudável. Atualmente, o envelhecimento é discutido e visto como uma fase importante que deve ser valorizada como parte do desenvolvimento humano. Contudo, nem sempre foi assim, pois existiram períodos em que a sociedade desprezou essa fase e negligenciou o envelhecer de forma saudável. Durante a época da humanidade nômade, os idosos eram frequentemente abandonados pelo caminho durante as expedições. Isso acontecia porque suas capacidades eram limitadas e as contribuições quantitativas eram quase inexistentes.
Além disso, também era presente o conceito de envelhecimento em algumas regiões. Enquanto algumas consideravam os idosos como seres sobrenaturais, outras encaravam essa fase como consequência do pecado original. Portanto, é visível os diversos significados que cada sociedade de cada época atribuiu ao processo de envelhecimento. Após a Segunda Guerra Mundial e o seu consequente desenvolvimento técnico-científico, a taxa de natalidade diminuiu drasticamente e a expectativa de vida alavancou. Com isso, ocorreu um envelhecimento populacional e, a partir daí, essa fase da vida começou a ganhar espaço nas pesquisas científicas e foi assunto de debates acerca de um bem-estar. Concluiu-se, então, que visões negativas e peculiares sobre a terceira idade se perpetuaram por muitos anos, mas, em virtude de desconstruções, hoje existe uma perspectiva mais cuidadosa e compreensiva em relação a essa fase. Para que ocorra o envelhecimento saudável de forma democratizada, são necessárias mais pesquisas e manter a escuta ativa acerca das opiniões dos idosos. Portanto, é visível os diversos significados que cada sociedade de cada época atribuiu ao processo de envelhecimento. Após a Segunda Guerra Mundial e o seu consequente desenvolvimento técnico-científico, a taxa de natalidade diminuiu drasticamente e a expectativa de vida alavancou. Com isso, ocorreu um envelhecimento populacional e, a partir daí, essa fase da vida começou a ganhar espaço nas pesquisas científicas e foi assunto de debates acerca de um bem-estar. Concluiu-se, então, que visões negativas e peculiares sobre a terceira idade se perpetuaram por muitos anos, mas, em virtude de desconstruções, hoje existe uma perspectiva mais cuidadosa e compreensiva em relação a essa fase. Para que ocorra o envelhecimento saudável de forma democratizada, são necessárias mais pesquisas e manter a escuta ativa acerca das opiniões dos idosos. Olá, o meu nome é Gabriela Lopes e eu vou falar sobre a descrição da fase, do ponto de vista científico, que serão abordados os seguintes tópicos: aposentadoria, vida social, vida sexual, perda auditiva e visual e perda de memória. E além disso, também será relatado o ponto de vista dos idosos. Aposentadoria. Há muito tempo, os pesquisadores se questionam sobre o quão bem as pessoas se adaptam à aposentadoria, sabendo que ela pode provocar uma série de mudanças. É natural que ela seja fonte de inseguranças e ansiedade, mesmo para aqueles indivíduos que desde muito tempo desejam se aposentar. Evidências mostram que se um indivíduo é capaz de manter seu estilo de vida e suas atividades prévias, ou investir em atividades centradas em seus valores e necessidades após a aposentadoria, as mudanças experimentadas por tal geralmente são percebidas positivamente. No entanto, se ao longo do tempo o aposentado vai perdendo seus recursos e seu padrão de vida, as mudanças são experimentadas de modo negativo. Desta forma, a aposentadoria tem sido associada tanto a aumentos de sintomas de depressão, solidão, menor satisfação de vida e felicidade, expectativa de vida mais negativa e menores níveis de atividade. Um dos pontos-chaves para alcançar desfechos positivos em relação à aposentadoria parece envolver indivíduos que se aposentam com consciência e gratidão por terem um corpo saudável e funcional, com maior senso de autonomia e com relações sociais saudáveis e bem estabelecidas, e com a perspectiva do tempo como algo que abre novas possibilidades de ação. Diversos fatores podem levar o idoso contra a decisão de aposentar-se, dentre elas a dependência financeira de outros membros da família e dificuldades de relacionamento com eles. Vale lembrar, a situação financeira da maioria dos brasileiros costuma ser pior nos anos de aposentadoria do que durante a vida produtiva. Caso o indivíduo escolha por aposentar-se, preparar-se para tal evento tem sido uma recomendação fortemente pautada por pesquisadores. Para tanto, é preciso reorganizar a vida, prestando mais atenção às necessidades sociais, afetivas, culturais, de lazer e de saúde, além das necessidades produtivas. Em algumas circunstâncias, é necessário que o indivíduo siga com alguma atividade laboral, como forma de complementação de renda. Nesses casos, atividades que tragam satisfação devem ser priorizadas. Vida social. Do ponto de vista social,
dados indicam que envelhecer também pode envolver a perda de relacionamentos importantes. A experiência da perda de um ente querido é 50% maior em indivíduos acima de 65 anos do que em indivíduos de outras faixas etárias. Além disso, é atestado que a aposentadoria e o consequente afastamento do trabalho seja a mais significativa razão de perda social para a maioria dos idosos. Também, mudanças físicas ou doenças instauradas tornam sair de casa difícil, o que também restringe o contato com outras pessoas fora do ambiente familiar. Resultados de pesquisa indicam que as intervenções mais efetivas para a diminuição e prevenção do isolamento social em idosos são desenvolvidas com base em fundamentos teóricos que oferecem atividades sociais ou de apoio em formato de grupo e que possibilitam a participação dos idosos como membros ativos. Vida sexual. Pesquisas populacionais indicam que as pessoas se mantêm ativas sexualmente até idades bastante avançadas. Este dado apoia a noção de que os problemas sexuais em idosos podem estar mais relacionados a problemas de saúde do que de envelhecimento. As disfunções sexuais que mais acometem mulheres e homens são faltas de interesse sexual, inabilidade de alcançar orgasmos, dificuldade de lubrificação, ter e manter uma ereção, falta de interesse sexual, ejaculação precoce, ansiedade de desempenho e inabilidade de ejacular. Em todo caso, deve-se procurar um profissional da área para entender melhor seu problema e tratá-lo. Perda auditiva e visual. Estima-se que 180 milhões de pessoas acima de 65 anos no mundo apresentam problemas relacionados à perda auditiva, contribuindo isso para o isolamento social, perda de autonomia e declínio cognitivo. Nesses casos, modificações ambientais efetivas, como redução da poluição sonora, bem como adaptações na comunicação, podem ajudar bastante, além de, claro, marcar consultas no médico. Com relação a idosos com perdas visuais, tornar o ambiente mais iluminado e sinalizado é de grande valia. É necessário procurar um oftalmologista caso esteja começando a ter sintomas desse tipo. Perda de memória. De acordo com o geriatra Paulo Renato, envelhecer não significa perder a memória, e a maioria das queixas de esquecimento não é devido a alguma doença, mas causada por noites mal dormidas e estresse, os quais levam aos lapsos de memória, perda de atenção e de concentração. Já, de acordo com a neuropsicóloga Gislaine Gil, nesses casos, o idoso está pensando em outras coisas e não focando a atenção no momento presente. Dessa forma, o idoso e sua família devem procurar um profissional de saúde para realizar exames de suas funções cognitivas e analisar possível caso de Alzheimer ou mesmo de ansiedade ou depressão. O portal tena.com.br recomenda que para a preservação e o treino da memória aprendamos sempre coisas novas por meio do envolvimento em atividades diferentes que possam estimular o cérebro de diversas maneiras. Em uma palestra durante o 12º Fórum de Longevidade em outubro de 2017, Pedro Calabres, professor e pesquisador de neurociências da Universidade Federal de São Paulo, comentou que aprender um novo idioma é uma das mais eficazes tarefas com o objetivo de manter a memória saudável. De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Concórdia, no Canadá, uma segunda língua também pode fazer bem a pacientes já diagnosticados com a doença ou com comprometimento cognitivo leve, um estado de risco para Alzheimer. Perspectiva dos idosos. Além da ciência, é de suma importância considerar os pontos de vista que os próprios idosos manifestam.
A velhice, por vezes, é vista como uma fase que se destaca pelo aparecimento de doenças, dores e mudanças drásticas na aparência, que comprometem a autoestima do indivíduo. É possível observar tais aspectos nas falas que foram retiradas de uma pesquisa sobre o envelhecimento que estará nas referências. A velhice é a pior fase, porque aparece muito problema. É doença em cima de doença, um dia dói o dedo do pé, um dia dói a cabeça, outro dia dói a perna. É uma insônia danada, cochilo, acordo, a doença entra, mas para sair é nó cego. A pior doença é a velhice. Frase dita por um idoso de 69 anos. Eu me olho no espelho e me sinto diferente do que quando eu era moça. Me sinto mais feia, acabada, diferente da mocidade. Frase dita por uma aposentada de 76 anos. No entanto, a presença de visões negativas ou positivas irá depender de aspectos econômicos, sociais e culturais. Dessa forma, há pessoas que conseguem conciliar perfeitamente os aspectos considerados ruins da velhice. Para mim, está tudo bem. Não há nada que eu não goste na velhice. O aparecimento dos problemas é normal. Eu gosto de todo o pessoal, gosto de toda a minha família e eles gostam de mim. Para que é melhor do que isso? Frase dita por um aposentado de 82 anos. O idoso tem mais cuidado com a vida do que os mais jovens. Eu estou feliz por ser idoso. Nós nos cuidamos mais que os jovens, damos mais valor à vida. Frase dita por um idoso de 64 anos. Além disso, a percepção de inclusão na sociedade, presença da família, amigos e a forma de tratamento são grandes determinantes para a construção de um conceito de velhice pelo idoso. Portanto, é muito importante que a sociedade, como um todo, saiba lidar e cuidar dessa fase. Deve-se fornecer apoio social, afeto e compreensão. Existe muita discriminação. Se você vir, às vezes no ônibus, o próprio motorista tem abuso de velho. Uma vez eu fui ao médico, um tempo desse, e ele me discriminou. Eu fui fazer exame de pele para tomar banho de piscina do clube, em aldeia, e ele pegou minha camisa como se estivesse com nojo. Outro dia eu fui no ônibus, o motorista olhou para mim e disse, vá lá para trás. E eu disse, vou descer logo lá na frente. Tá com raiva de mim só porque eu sou velho? Algumas pessoas discriminam, mas não são todas. Frase dita por um idoso de 80 anos. Eu me sinto feliz, porque tenho meus netos, meus filhos, todos são bons para mim. Frase dita por uma idosa de 76 anos. Eu me sinto muito bem na velhice. Se não fossem estes escândalos aí, esta falta de assistência aos idosos, a velhice seria melhor. Frase dita por um idoso de 81 anos. É possível então notar que os conceitos de envelhecer dado pelos idosos é heterogêneo e depende da época, condição física, ambiente que vive, situação econômica, entre outros aspectos. Olá, eu sou William Cardoso e vou falar sobre envelhecimento saudável, ponto de vista científico, ponto de vista dos idosos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, envelhecimento saudável significa desenvolver e manter as habilidades funcionais que viabilizam o bem-estar em idade avançada. Para tanto, a OMS recomenda a realização de atividade física e cuidados com a nutrição. Ademais, segundo pesquisas, aqueles que praticam 150 minutos ou mais de atividade física moderada por semana têm a taxa de mortalidade reduzida em 31%. As atividades físicas, além de tudo isso, promovem o aumento da autoestima e previnem o desenvolvimento da depressão e da ansiedade, contribuindo, portanto, também para a saúde mental. No que se refere à nutrição dos idosos, é necessário observar diversas alterações fisiológicas que podem atrapalhar de forma significativa a alimentação. A redução do paladar e do olfato pode diminuir o apetite, bem como complicações gástricas e bucais podem dificultar a digestão de alimentos. Agora vou falar de 4 problemas relacionados à saúde mental
no contexto do envelhecimento. Primeiro, depressão. O diagnóstico de depressão na população idosa apresenta-se em cerca de 1 a 4% dos indivíduos. Tanto a incidência como a prevalência dos casos de depressão costumam dobrar quando se chega na faixa dos 70 a 85 anos. Existe também uma diferença quanto ao sexo. As mulheres são 2 vezes mais afetadas pelo transtorno em comparação aos homens. No idoso, a depressão tende a apresentar-se de forma menos comportamental e mais cognitiva, também envolvendo questões de cunho existencial. Entre as adversidades psicossociais mais preponderantes à depressão estão o baixo nível socioeconômico, problemas de saúde, perda de funcionalidade e capacidades, isolamento social e realocação de moradia. Segundo, suicídio. A quantidade de idosos que comete suicídio é 2 vezes maior do que na população geral. Cerca de 80% dos idosos acima de 74 anos que cometeram suicídio apresentavam a sintomatologia de depressão. Paradoxalmente, a identificação de ideação suicida tende a cair com a idade. Fatores de risco para suicídio na população idosa são abuso de substâncias, distimia, transtornos psicóticos e de ansiedade, perda dos laços sociais e fácil acesso a armas de fogo. Assim como na população geral, o tratamento de escolha para a depressão no idoso é a combinação de farmacoterapia e psicoterapia. Quanto às intervenções psicoterápicas para a depressão, parece não haver diferença nas especificidades de cada terapia. Terceiro, ansiedade. A ansiedade é um dos principais sintomas relatados pela população idosa, estando ela relacionada a doenças cardiovasculares e declínio cognitivo. Não raro, os transtornos de ansiedade surgem também no início da vida, o que significa que, em sua maioria, os idosos com transtornos de ansiedade já apresentam um quadro cronificado ao dela. Os principais fatores de risco individuais para o desenvolvimento de sintomas de ansiedade na terceira idade são ser do sexo feminino, a presença de estressores recentes, problemas crônicos de saúde e doenças mentais crônicas. Entre os fatores de risco sociais encontra-se baixo nível socioeconômico, histórico de doenças mentais na família e baixo suporte social durante a infância. Quarto, transtornos neurocognitivos. Além da depressão e do transtorno de ansiedade, os transtornos neurocognitivos estão entre os que mais acometem a população idosa. Eles caracterizam-se por provocar prejuízo cognitivo em um ou mais domínios, como, por exemplo, atenção, funções executivas, memória, aprendizagem, linguagem, percepção visoespacial ou cognição social, com maior ou menor impacto funcional de acordo com o estágio da doença. Além do comprometimento cognitivo, sintomas comportamentais ocorrem frequentemente e estão associados a dificuldades nos cuidados com os pacientes, institucionalização precoce e até mesmo a sobrecarga do cuidador. Portanto, as intervenções psicoterápicas envolvem necessariamente pacientes e cuidadores. Mas afinal, o que é o envelhecer saudável para os idosos? O envelhecimento saudável é uma preocupação global e abrange várias dimensões, como a biológica, psicológica, espiritual e a social. Os idosos percebem o envelhecimento saudável como a adoção de hábitos e comportamentos inerentes ao estilo de vida, com destaque para alimentação saudável, práticas de atividades físicas, não fumar e nem ingerir bebidas alcoólicas. Esses hábitos e comportamentos são fatores de proteção e auxiliam no controle de doenças crônicas não transmissíveis, que correspondem às maiores causas de mortalidade da população idosa. Na dimensão psicológica, foram agregadas as perspectivas dos idosos sobre o envelhecimento saudável, sendo mais frequente o otimismo.
Eles revelaram que é necessário ser positivo e otimista para envelhecer de modo saudável. Entende-se como otimismo a expectativa de que algo positivo acontecerá. O otimismo no envelhecimento pode ser resultante da articulação da rede de apoio social, qualidade de vida, atividades individuais e sociais realizadas pelos idosos no seu dia a dia. A perspectiva dos idosos sobre o envelhecimento saudável está intimamente relacionada às relações sociais. Para eles, relacionar-se socialmente com a família, amigos, com um companheiro ou em atividades de lazer coletivas é ingrediente para o envelhecimento saudável. Olá, eu sou a Érica e vou falar um pouco a respeito das conclusões finais que foram discutidos nesse podcast. No episódio de hoje, observamos que envelhecer tem sido associado à ocorrência de várias patologias crônicas que influenciam o modo de viver e o processo de envelhecimento, predispondo a uma maior vulnerabilidade e fragilidade e, consequentemente, a um comprometimento da qualidade de vida. Desta forma, é essencial a preparação e educação do adulto, visando preparar o ser humano para enfrentar, na sua velhice, uma vida participativa, bem-sucedida em todos os contextos relacionais. Importante notar que o bem-estar psicológico pode ser entendido como a percepção da própria pessoa acerca do ajustamento emocional e social em relação aos desafios da vida. O envelhecimento satisfatório depende do equilíbrio entre as potencialidades e as limitações do indivíduo. As necessidades de autoatualização e de crescimento pessoal não declinam com a idade, mas podem ser afetadas quando o indivíduo enfrenta limitações de atividades e de capacidades em múltiplos domínios e quando enfrenta estresse psicológico. A velhice não apresenta uma realidade única para todos os idosos. Observamos que estes reconhecem as possibilidades de ganho na velhice, como o sentimento de integridade, a satisfação com a vida e a possibilidade de ser feliz. No entanto, temem envelhecer com a dependência, solidão, inatividade e a própria morte. Embora a velhice não seja sinônimo de doença, a crescente vulnerabilidade biológica e o medo das perdas relacionadas às condições de saúde ocupam um lugar central nas preocupações dos idosos. Nesse podcast, tentou-se verificar algumas bases iniciais para a discussão sobre o ponto de vista científico e o ponto de vista dos idosos. Nesse sentido, nota-se que o processo de envelhecimento acarreta implicações diretas na autonomia e vida dos familiares, muitas vezes com a necessidade de reorganização para todos os seus membros. Por fim, salientamos que o envelhecimento é um processo ou um fenômeno vivo que suporta a diversidade e a contradição e que não há nenhuma maneira única de envelhecer, senão que cada idoso envelhece a seu modo, sem prejuízo de algumas tendências gerais.